Olá galera do YouTube, mais um vídeo aí no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês aí como eu fiz esse catavento aí com beija-flor animado. Então se você já gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas. Comente aí na descrição o que vocês acharam do vídeo e vamos para o passo a passo. Esse aqui é o molde que eu vou usar. Passei o desenho para uma folha de caderno e recortei para não precisar, para mim guardar esse molde aqui. E tem duas formas de passar esse desenho assim, de uma folha para outra. Pode ser com carbono e eu vou mostrar outra forma que eu faço aqui. Então vou colocar aqui, eu tenho essa porta de vidro aqui. Aí eu coloco o molde aqui e coloco a folha por cima assim, ó, fica bem clarinho. E aí aqui é só cobrir contornando. Então agora eu vou passar o desenho para o cano de 20 mm. Vou centralizar aqui barriga com barriga e bico com bico aqui certinho. Colocar um pedacinho de durex para prender. Já prendi aqui. Agora eu vou fazer o recorte dele todo. Ou melhor, antes do recorte tem que fazer esse contorno aqui que eu já adiantei e fiz. Agora eu vou tirar o papel e ficou já desenhado. Agora sim, vou fazer o recorte. Recortado, essa parte do bico aqui vai ser dividida aqui. Cortei aqui com alicate de corte. Agora eu vou aquecer ele no fogo todinho, só na parte do rabo aqui, muito, só mais um pouquinho aqui a parte do rabo. Essa parte aqui todinha eu vou estreitar ele um pouquinho. Veja que eu dei aqui uma imprensadazinha aqui, que ele ficou mais estreito um pouco. E agora eu vou aquecer só mais a parte da cabeça aqui. E com a ajuda de um alicate de ponta, vou puxar assim os bicos, acertar e colocar um encostado no outro e afinando aqui só essa partezinha, apertando aqui só a parte do bico aqui. Então vocês viram aí como foi que eu fiz. Agora eu vou aquecer só aqui a parte do rabo. Vou baixar ele para baixo aqui, dobrar ele aqui no encontro. E agora sim, tá pronto aqui. Agora com a micro retífica, com um discozinho grosso, um tamborzinho de lixa grosso, eu vou dar acabamento nele todinho, vou afundar mais aqui, ó. Veja que tá muito pouco aqui o disfarce aqui, eu vou afundar mais isso aqui com a lixazinha. E aqui no bico eu vou afinando ele, quebrando as quinazinhas até ele começar a dar para encaixar dentro de um palito de pirulito. Já lixei e agora vou esquentar um pouco, levemente esquentando essa ponta de palito de pirulito. Quando ela estiver molinha eu vou empurrar o máximo que eu puder aqui para frente. Consegui aqui. Agora com estilete eu tiro essas rebarbazinhas que o fogo fez, mais grossa. E vou colar essa parte aqui da ponta com tec couro. Já colei aqui. Estou usando um pedaço com 6,5, porque possa ser que às vezes na hora de queimar aqui esculhambe a pontinha e tenha que cortar novamente e fazer de novo. Mas depois que estiver pronto aqui, no meu caso aqui já deu certo de primeira. Então eu vou tirar aqui e vou deixar só com 5 centímetros. Agora eu vou passar o desenho da asa para um plástico de garrafa PET. Vou só encostar aqui e cobrindo aqui de pouquinho assim. Cobrindo, não, fazendo o contorno. Vê que eu vou fazer o recorte agora.
por dentro. Já cortei as duas aqui, vou deixar de lado. E mais ou menos aqui dessa risca aqui do final desse corte aqui pra cá assim, mais ou menos uns 11 milímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha e depois outro traçozinho pra cá assim retinho com 15 milímetros pra cá. Vou fazer do mesmo jeito, marcar dois pontinhos também com a mesma medida pro outro lado. E vou fazer um furo que passe um arame de fio de cobre. De preferência que ele passe um pouco justo, apertado. Eu vou pegar o fio de cobre de 8,5 cm e já medir aqui na régua 3,5 cm aqui para mim dobrar para cá. Eu vou dar outra dobra aqui para baixo. Vou fazer um U, deixando esse arame aqui com a mesma distância dos buracos aqui. Mas antes eu já dei uma leve dobrada aqui. Eu vou botar o pedacinho de canudo de 11 aqui e agora eu vou dobrar o restante. Agora sim, ficou folgado, girando livre. Vou introduzir em um dos lados aqui do passarinho, atravessando por outro lado e vou empurrar até chegar pertinho do corpo do passarinho, mas sem deixar colar, deixar uma brechazinha livre. Ó, veja. E agora aqui do outro lado eu vou botar um palito de picolé assim. Vou jogar esse aqui pra lá um pouquinho assim, pra lá. E vou dobrar isso pra cá, por cima do palito de picolé. Só um pouco. E agora aqui eu já vou introduzir o outro canudinho. E vou dobrar mais. Aqui já deu pra... Agora eu vou tirar o palito. Vou dobrar o restante aqui. Vou apertar só aqui agora, nessa pontinha. Pronto. Agora aqui eu vou puxar esse um pouquinho pra cá. Vou cortar ele bem no pezinho do canudo mesmo aqui. Agora aproximo mais esse. E corto também a sobra dele aqui. Ainda ficou um pouquinho aqui, eu vou tirar mais. Tirar assim que fica melhor. E agora sim, ficou livre aqui e livre aqui. Agora eu vou pegar as asas e vou dar uma lixadazinha aqui com estilete mesmo de um lado. E vou lixar também, arranhar aqui um pouquinho o canudinho para cola pegar melhor. E vou colar as duas asas aqui assim, ó, centralizar aqui no meio do canudo. E quanto mais saindo fora pra cá, melhor, sem deixar encostado no corpo, bem afastadinho assim. Vou colar só um pouquinho aqui, depois eu reforço a cola. Colei aqui, veja que ela já ficou pegada. Agora eu vou virar para o outro lado assim e vou colocar um pingo de cola aqui no cantinho aqui, ó, bem nessa cavazinha aqui, e jogar bicarbonato de sódio para virar uma solda aqui. Já colei aqui, ó. Pode ver que ficou soldado aqui bem no pezinho. E agora a asa tem que ficar de um jeito, a minha aqui ficou bem livre, do jeito que ela suspende, mesmo assim, ó, no mínimo assim. E agora eu vou fazer a pintura dele. Vou usar um prime, que ele fica melhor, quando passa ele fica melhor de aderir a tinta nessas partes lisas. E depois eu vou fazer a pintura aqui do meu jeito. Já pintei aqui, ó. Ficou bonitinho. Eu fui pintando assim, misturando essas cores. Eu usei rosa, verde e azul. E seguindo as instruções de um vídeo que tem aí no YouTube, eu vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo aí, caso alguém queira dar uma olhadinha para aprender mais ou menos como faz esse tipo de pintura.
É claro que eu não acertei fazer do jeito que a mulher ensina, mas fiz assim um pouco parecido. Agora eu vou fazer um furozinho aqui na ponta, um furo que passe o arame de aço fininho, folgado, bem folgado. Agora eu vou deixar o passarinho de lado e vou montar a estrutura. Vou pegar o T de 20 e o joelho de 45 graus e o pedacinho de cano de 3 centímetros. Colocar aqui em cima e aqui, vou encaixar de forma que fique bem alinhadozinho. Aqui tem um riscozinho aqui que eu não sei se você vai dar para ver. O risco do joelho alinhado com o risco do T para ficar certinho. Vou pegar um círculozinho recortado de uma madeira de 15 milímetros e tem o mesmo diâmetro da boca aqui do cano e vou encaixar. É bom que entre bem apertadozinho para ficar firme. Agora eu vou pegar o pedacinho de cano de 4 centímetros de comprimento e vou colocar desse lado aqui. Vou pegar agora um pedacinho de chapa de cano de PVC feita do próprio cano. Essa daqui eu fiz do cano de 25 e colar uma de um lado e colar a outra do outro aqui com cola Tec Couro. Já colei com a micro retífica e a broquinha de ferro, vou tirar o que sobrou, a rebarba. Agora com o tamborzinho de lixo na micro retífica eu vou tirar essa rebarbazinha que ficou. Já lixei aqui as rebarbas, só que eu esqueci de um detalhe, que eu esqueci de colocar o tampão aqui, né? Então aqui é só furar um buraco aqui e outro aqui. Então como eu não colei aqui, vou soltar esse aqui, esse aqui. Vou usar um arrebitezinho, esse aqui é o 314, mas o ideal é que use o 414, que é mais grosso um pouquinho. Vou pegar uma arruelazinha pequena, coloquei ela assim no alicate de corte e com outro alicate peguei aqui, forcei, entronchei ela um pouquinho. Faz o furo no tampão também que passa o arrebite. Pegar o arrebite e colocar na arruela, sem ser a arruela que tá troncha. Vou colocar aqui por dentro, encaixar no T. E aqui por dentro eu vou colocar a arruelazinha que tá empenada para ficar melhor dela casar no cano. E vou puxar o rebite. Já arrebitei aqui, ficou seguro. Agora sim vou botar as peças de volta no lugar. Essa aqui e essa aqui, encaixar direitinho. Agora eu vou usar um betume, que é muito usado em artesanatos para deixar essa superfície de cano de PVC parecido com madeira. Um pedacinho de esponja, vou melar no betume e vou passando aqui. E não vou deixar ele pegar aqui nessa tampinha e nem nessa. Onde tiver os bolos de tinta assim que nem tá aqui assim, ó, é só passar a esponjazinha que ele clareia. Agora eu vou colocar no sol para secar. Enquanto a estrutura seca a tinta, eu vou fazer o catavento. Vou usar uma garrafa de coca de 1 litro. Vou fazer uma marcação aqui dessa quina para aqui, para esse ponto aqui, 1,5 centímetro. E aí vou pegar um lápis permanente. Eu posso botar a garrafa assim apoiada na mesa e colocar o lápis apoiado em cima de alguma coisa alta assim. E aí vou girando a garrafa e vou fazendo o traço certinho. Ó, ficou bem certinho. Agora com o estilete, no final dessa baixadazinha que eu vou recortar de fora a fora. Agora talvez não dê para vocês enxergar aí, mas na garrafa de coca ela tem um chanfrozinho aqui. E aí é só pegar na reta desse chanfro aqui e cortar. Eu vou cortar em todos os chanfrozinhos que tiver. Já cortei todos aqui. Agora eu vou pegar um alicate de ponta e vou colocar aqui, ó, dentro da cava aqui. E vou deixar a parte do lado de cá do alicate bem aqui na linha e a outra parte do alicate afastada aqui do outro risco, mais ou menos 4 milímetros. Vou colocar e vou mostrar a você mais ou menos. Aí, mais ou menos nessa posição. Eu vou dar uma dobrada para cá. Vou fazer isso em todos. Já fiz em todos aqui, ó, e dá para perceber que uns fica desigual, uns para frente, outros para trás. Então é só ir dobrando aqui, controlando. Os que ficaram muito para frente, bota para trás. Os que ficaram muito para trás, bota para frente, até ficar tudo certinho. Vou deixar um link aí na descrição do vídeo de um amigo aí do seu Carlos,
do canal Faça Você Mesmo, que ele ensina a fazer um catavento desse aqui. Eu já copiei dele aí, bem detalhado, da forma bem explicada, que não tem como errar. Então se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no canal dele, dá uma olhadinha, que vocês vão aprender detalhado como fazer esse catavento aqui certinho. Eu vou deixar o catavento de lado e vou começar a fazer as partes que compõem o eixo. Vou pegar duas tampas de garrafa e vou fazer um furo no centro que passe um arrebite 412. Já furei aqui, mas pelo certo teria que ser um arrebite maior, que tivesse esse ferrinho mais grosso. O ideal é que fosse o ferrinho que entre apertado em um palito de pirulito. Mas eu vou usar esse aqui porque o arrebitador que eu tenho só puxa arrebite nessa bitola aqui. Mas quem tiver um arrebitadeira aí que puxe maior, então pode usar aí que esse ferrinho aqui entre apertado no palito de pirulito. Mas como eu não tenho, eu vou usar esse aqui, o 412, e depois eu vou revestir aqui com fita crepe para entrar apertado. Então eu vou começar a montar aqui. Vou pegar o arrebite, colocar uma arruela e colocar assim o arrebite por dentro. Aqui por fora eu vou colocar outra arruela. Agora eu vou puxar o arrebite até o ponto que eu senti que ele já chamou as arruelas uma contra a outra e que ficou apertadozinho. Ó, que ela já firmou, já tá durinho, fixozinho. Então eu vou deixar assim. Pronto, agora eu vou pegar a outra tampa. Vou pegar outro arrebite do mesmo. Colocar a arruela. E agora, em vez de eu colocar por dentro, vou colocar por fora. E vou colocar a arruela por dentro e vou repuxar da mesma forma. Pronto, já firmei o arrebite dos dois agora. Agora já adiantei, fiz um furo aqui, ó, dentro dessa cavazinha aqui. E na reta de uma dessas brechazinhas aqui, que tem aqui. E vou passar o arame de fio de cobre por ele. Vou deixar aqui assim nessa posição aqui. Vou colar ele nessa lateral aqui. Eu posso estar botando só um pouquinho de cola para firmar. E depois jogo mais cola e boto bicarbonato de sódio para travar aqui, para ficar bem firme. Pronto, já soldei aqui. Eu vou deixar de lado aqui um pouco. Vou pegar o aramezinho de aço de 12 centímetros. O ideal é que seja um aramezinho de aço, que ele é firme. E quanto mais fino, melhor, para ficar um pouco invisível, para não dar para ver que ele está levantando as asas. Agora eu vou fazer uma dobrazinha aqui de um dos lados, fazendo uma bolinha, de forma que sobre uma pontinha para o outro lado, de mais ou menos 1 centímetro. Veja que eu já estou conseguindo girar aqui. E vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Eu vou só apertar mais um pouquinho aqui. Assim, desse jeito, ó, que fique sobrando 1 centímetro para cima. E do outro lado, na outra pontinha, vamos fazer uma argolinha pequena, somente para enrolar a conta, que seja a conta para enrolar aqui nesse arame de cobre. Olha, veja que eu já estou conseguindo. Quanto mais justo ficar, mas que não fique com muita folga. Vou ajustar mais um pouquinho aqui. Bom, e vai ficar desse jeito assim, ó. Tá pronta essa aqui. Vou fazer na outra. Já fiz no outro aqui. Tá pronto os dois. Agora eu vou pegar esse lado aqui que sobrou esse 1 centímetro. Vou colocar aqui por baixo da asa. E vou tentar dar uma dobrazinha aqui nesse ferrinho para o mesmo lado do redondinho aqui, e tentar fazer também uma bolinha. Já bem, eu não consegui fazer aqui uma bolinha, mas consegui fazer aqui uma colinha. O importante é criar alguma coisa que não saia, né? E que também não fique travando. A gente girar assim, não trave. Dê para levantar a asa, levantar e subir sem estar travando nada. Coloquei a outra aqui.
Acabei estragando um pouco a pintura aqui, mas depois eu dou um retoquezinho. E vai ficar assim, as duas araminhas já tá pronta aqui. Vou deixar de lado aqui. E agora eu vou pegar a parte aqui que eu deixei secando. Vou fazer um furo aqui no centro desse lado. E desse lado, um furo que passe um palito de pirulito. Que não fique muita folga, mas que também não fique perrando. Já furei aqui. Ficou bem livrezinho. E agora eu vou fazer um furo aqui no centro dessa madeira, de forma que não fique assim tão em 90 graus, porque se ficar em 90 graus, as asas dos bichinhos aqui não vai ficar meio para baixo assim. E a intenção é que ela fique assim inclinada, para ficar retinha aqui com o lugar de onde vai ficar o eixo. Então vamos furar mais ou menos assim, um pouco inclinado o furo. Ou seja, em vez de ser assim certinho, um pouco assim. Não é obrigado a ser exato, só um pouquinho mais para cima assim. E esse furo é o furo que entre o bico, que no caso é um palito de pirulito também. Já furei aqui, ficou num ângulo bom. Deixa eu colocar o passarinho. Já tá bom, desse jeito aqui já funciona. Vou tirar aqui para me fazer a flor, que poderia ter feito antes, mas eu esqueci, vou fazer agora. Vou usar uma tampinha azul. E onde tem essas marcazinhas aqui dentro, essas cavazinhas, eu vou cortar aqui até embaixo aqui, em todas as cavas. Já cortei aqui, agora eu vou pegar o alicate e vou abrir assim, todas elas. Deixar bem aberto mesmo. Agora com o alicate de corte, ou pode ser com a tesoura ou estilete, eu vou tirando essas pontinhas aqui, fazendo com que fique arredondada aqui, arredondando o máximo possível. Já arredondei ela todinha aqui, ó, ficou bem bonitinha. Agora eu vou fazer um furo no centro, um furo que fique igual com esse aqui, né, para o bico passar. Já furei aqui, é bom que alinhe aqui com o cano. Depois, se não der certo de casar com o buraco, a gente dá uma reabertazinha. Então eu vou colar aqui. Já colei aqui, ainda tá faltando uma pecinha aqui. Essas bandas de miçanga aqui de pérola, eu comprei. Pode ser assim, ou pode recortar uma miçanga no meio e fazer duas bandas. Ela não vem com furo, eu vou fazer um furo aqui no centro, nas duas que passe o canudinho de pirulito também. Já furei aqui, agora eu vou colocar com os canudinhos já no local para ficar melhor de colar. Passar um pouquinho de cola aqui com cuidado para não pegar no canudo e vou aproximar e colar. Agora sim, já colei, agora aqui vou recortar, deixando só um dentezinho de um lado e um dentezinho do outro. Já cortei aqui, agora eu vou já revestir aqui os dois. Agora eu vou tirar o canudo aqui de dentro. Vou colocar primeiro de um lado aqui, vou colocar um pouco de cola. Entrou um pouquinho apertado, mas eu vou botar um pouquinho de cola para garantir. Já colei nesse aqui. Esse aqui é o que o arrebite fica para fora, é o do lado do catavento. Então é o que fica para esse lado aqui. E o do outro lado aqui é o que fica esse outro aqui, onde vai as asas do passarinho vai pegar. Então eu vou colocar cola aqui agora também e colocar nesse outro aqui. Ficou um pouco grande aqui ainda. Eu vou tirar um pouquinho de nada aqui, que é bom que fique sobrando bem pouquinho. Cortei, agora eu vou botar um pouquinho de cola no outro e vou encaixar. Cortei, já colei, aí ficou só uma folgazinha aqui, é bom que fique essa folgazinha. E agora eu vou pegar a miçanga aqui, mais ou menos 5 milímetros de altura. O furinho dela aqui, no caso, já é quase a conta aqui do fio de cobre. Eu vou só forçar um pouquinho aqui, ele vai entrar, já entrou. E agora chegou a vez de encaixar o beija-flor. Vou colocar ele aqui bem encaixadozinho na madeira e deixar ele retinho aqui, alinhadozinho com o cano de baixo. Vou pegar o aramezinho, já tá engatado na asa, agora eu vou engatar aqui no fio de cobre aqui embaixo, os dois, as duas asas. Agora eu vou engatar aqui. E agora eu vou pegar
outra miçanga e botar aqui na ponta. Já encaixei aqui a outra miçangazinha, só que eu percebi aqui, ó, que as asas elas estão muito baixas. Tem que ir mais pra cima, então é o bico aqui que tem que entrar mais um pouquinho, que é a base que eu fiz. Foi para esse bico ficar mais curto, então eu vou tentar introduzir ele mais para dentro. Agora melhorou, mas aqui a base aqui é o seguinte: quando o arame de cobre fica aqui no meio, nem embaixo nem em cima, fica aqui no meio, é para as asas ficar reta. Aqui eu não consegui o ângulo 100%, as asas ficou um pouco baixas, mas o certo é ela ficar retinha. E pode variar isso aí quando vocês for fazer, de acordo com o furo que for feito aqui, porque se inclina muito o furo, então a tendência é o passarinho subir e a asa descer, e se abaixa muito, a tendência é o passarinho descer e a asa subir, então pode dar alguma diferença. Então se vocês fizerem ficar muito fora, a asa ficar aqui, para mim eu deixei aqui assim no meio, e a asa tá só um pouquinho mais baixa, que era para ficar reta, mas se ficar muito baixa, então vocês podem estar aumentando o tamanho do arame de aço, que no meu caso aqui a minha base foi de 14 centímetros e ficou bonzinho. Agora eu vou dar um jeito de colar essa miçanga aqui afastada aqui um pouquinho. Vou usar a cola Tec Couro. E nessa outra aqui eu vou usar uma cola quente. Vou ver se segura com a cola quente aqui, porque às vezes pode precisar tirar. Fica mais fácil de tirar. Colei essa com cola instantânea. E essa aqui coloquei só um pouquinho de cola quente aqui, para ela não vir para fora. E cortei também um pouquinho do arame que estava grande demais, para ficar melhor. E agora eu vou passar um verniz só na parte do passarinho, né? Aqui já está vernizado, para ele ficar mais, conservar mais a tinta. Passa aquele verniz incolor spray. Já dei um spray aqui. E agora eu vou colocar ele ali fora para testar. Vocês verem melhor ali no claro. No lugar que eu instalei ele aqui, gente, no tampão, eu coloquei um pedaço de cano pequeno, coloquei um joelho e coloquei outro pedaço de cano no outro sentido para prender na grade. E é isso aí, está concluído o catavento. Até um próximo vídeo aí, um abraço a todos, fica com Deus, fui.